O aumento nas queimadas que ocorreram no Pantanal em 2020 trouxe de volta à mesa o debate sobre injustiça climática. Segundo o governo brasileiro, o conceito de justiça climática diz respeito a um desdobramento do paradigma da justiça ambiental e da percepção de que os impactos das mudanças climáticas atingem de forma e intensidade diferentes grupos distintos. Isto é, em geral, as pessoas mais pobres do mundo são também as mais vulneráveis à mudança climática. No ano de 2020, após um período de secas muito forte, o número de focos de incêndio no Pantanal cresceu em 210% em relação à mesma época em 2019. A causa, segundo especialistas, foi predominantemente, por volta de 60%, queimadas intencionais feitas pelo agronegócio. As consequências desse aumento foram sentidas principalmente pelas comunidades locais. As pessoas que viviam em torno dessa região que foi queimada sofreram impactos diretos por estarem respirando essa fuligem e material tóxico, que vai direto ao pulmão, e também perderam sua renda econômica, já que muitos, através de diversas práticas econômicas, como artesanato, turismo, pesca, entre muitos outros, dependem do Pantanal para sobreviver. E toda essa destruição foi feita apenas para beneficiar os grandes latifundiários, donos de terra que dominam o Pantanal. Apesar disso, o então presidente Jair Bolsonaro, durante seu discurso na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, a ONU, culpou as populações locais mais afetadas e as ONGs de preservação. Segundo o político, o caboclo e o índio faziam queimadas para sobreviver, divergindo a culpa para as comunidades mais vulneráveis e protegendo os verdadeiros culpados. A área composta por uma área baixa e uma área alta é a maior planície alagada do mundo. Seu território é o equivalente à soma das áreas de 4 países europeus, Bélgica, Suíça, Portugal e Holanda, e se espalha pelo centro-oeste brasileiro e parte da Bolívia e Paraguai. O relevo do Pantanal é levemente ondulado, pontilhado por raros morros isolados e rico em depressões rasas. É cortado por grande quantidade de rios, todos pertencentes à bacia do Rio Paraguai. É formado predominantemente por planícies, isto é, áreas onde predomina a sedimentação, a chamada área baixa. E essas planícies são cercadas por planaltos, áreas onde predomina o processo de erosão, a chamada área alta. Por ser um ecossistema muito complexo, é também muito delicado. O clima do Pantanal é tropical, isto é, seco e frio no inverno e úmido e quente em verões. E sua biodiversidade é muito dependente da variação de secas e cheias no bioma. Os solos são predominantemente arenosos e suportam uma vegetação nativa muito complexa, formada por plantas migradas do Cerrado, da Amazônia, do Chaco boliviano e da Mata Atlântica. Essa mistura de muitas vegetações permite a ocorrência de raras espécies exclusivas do Pantanal. Essa flora diversa dá origem a uma paisagem única e característica da região. Além de diverso em sua biodiversidade, o Pantanal também abriga uma população muito heterogênea. Existem 7 terras indígenas devidamente reconhecidas, além de comunidades ribeirinhas, quilombolas, pesqueiros e, é claro, os grandes latifundiários. Essas populações que vieram ao Pantanal em épocas e contextos diferentes habitam principalmente reservas indígenas demarcadas, grandes latifúndios que representam 80% do território e cidades ou vilas próximas. Algumas comunidades pesqueiras e coletadoras realizam migração sazonal, isto é, durante o período de cheias do Pantanal, se realocam em vilas um pouco mais altas, já que o lugar onde previamente moravam fica coberto de água, alagado, obviamente por causas naturais e necessárias para manter o equilíbrio do bioma. A ocupação dos grandes proprietários de terra teve início no governo de Vargas, com seu projeto Marcha para o Oeste. Por conta disso, os preços de terras no Centro-Oeste, incluindo no Pantanal, eram baixíssimos, possibilitando que uma só pessoa comprasse uma quantidade enorme de terreno. Consequentemente, a maior parte do Pantanal, até hoje, é propriedade de uma parcela minúscula da população. Isso agrava um problema de má distribuição de terras, obrigando as comunidades nativas e mais pobres a irem a áreas cada vez mais vulneráveis a mudanças e problemas ambientais, como foi no caso das queimadas. O governo brasileiro precisa assumir uma posição mais protetora do seu próprio povo,
já que as comunidades tradicionais brasileiras são a mãe da população brasileira atual. Devemos a eles uma segurança de moradia, renda e modo de viver. Para isso, seria ideal que o governo recuperasse áreas atualmente privadas e as transformasse em vilas e cidades para a população local. É claro, sempre evitando ao máximo danificar o meio ambiente.